Nos campos de concentração nazistas, a ciência e a crueldade se entrelaçaram de maneiras inimagináveis. Médicos de jaleco branco, que deveriam ser protetores da vida, tornaram-se figuras centrais em alguns dos atos mais chocantes e perturbadores da Segunda Guerra Mundial. Nesses lugares, homens, mulheres e crianças foram submetidos a experimentos que ultrapassaram os limites da humanidade, transformando seus corpos em meros objetos de estudo. Esses médicos, apoiados pelo regime nazista, exploraram métodos extremos e conduziram experimentos que ultrapassaram qualquer concepção de ética. Suas ações deixaram uma marca indelével na história, e os detalhes do que ocorreu nesses laboratórios improvisados continuam a provocar assombro e horror. O que levou esses profissionais a ultrapassarem todos os limites da moralidade? Quais eram os objetivos por trás desses experimentos? Eugênia nos campos de concentração, o lado sombrio da ciência nazista. A ideologia nazista, profundamente influenciada pelas teorias da eugenia, marcou um capítulo sombrio na história da humanidade. Sob o pretexto de aperfeiçoar a raça ariana, Adolf Hitler e seus seguidores transformaram a ciência em uma ferramenta de opressão. Os campos de concentração tornaram-se laboratórios humanos, onde médicos nazistas conduziram experimentos em prisioneiros, justificando essas ações como um sacrifício necessário para o avanço da genética. Desde o início do Terceiro Reich, figuras como Heinrich Himmler viram nos campos de concentração uma oportunidade para pesquisas livres de considerações éticas. Muitos médicos nazistas, membros da SS, desfrutavam de poder absoluto, alternando entre jalecos brancos e uniformes negros. Rudolf Höss, o comandante de Auschwitz, incentivou a chegada de médicos aos campos, acreditando que poderiam transformar Auschwitz em um centro de experimentação genética. Prisioneiros de todas as idades e condições foram usados como cobaias. Além de suportarem trabalhos forçados, foram selecionados para experimentos médicos. Esses testes, frequentemente fatais, iam desde estudos sobre doenças infecciosas até procedimentos cirúrgicos extremos. Os médicos justificavam essas ações como necessárias para melhorar a saúde e a força da raça ariana. Grandes corporações também desempenharam um papel crucial nesses horrores. A Bayer, uma subsidiária do conglomerado IG Farben, usava prisioneiros como cobaias para o desenvolvimento de medicamentos. Documentos revelam que, em 1942, 150 mulheres do Bloco 10 de Auschwitz foram vendidas à Bayer para testar um novo anestésico. Nenhuma sobreviveu. Os testes médicos não se limitaram a experimentos físicos. Julius Halevorden, um respeitado médico nazista, coletou cerca de 700 cérebros de indivíduos mortos exclusivamente para análise científica. Essas práticas foram realizadas sob a proteção do regime, com a aprovação dos mais altos níveis do poder nazista. Nomes como Josef Mengele, Karl Klauberg e Eduard Wirtz tornaram-se sinônimos dos horrores médicos nazistas. Mengele, conhecido como o Anjo da Morte, realizou experimentos particularmente atrozes, concentrando-se em gêmeos para estudar genética e fazer comparações. Klauberg, por sua vez, trabalhou em procedimentos de esterilização em massa, destinados a impedir a reprodução daqueles considerados indesejáveis. Embora muitos documentos relacionados a esses experimentos tenham sido destruídos, testemunhos de sobreviventes e registros históricos revelam um sistema profundamente estruturado onde a ciência foi pervertida para servir a uma ideologia. Os campos de concentração não eram apenas centros de extermínio, mas também laboratórios onde todos os limites da ética médica foram cruzados. A história dos experimentos médicos nazistas continua a ser um lembrete dos extremos a que a ciência pode chegar quando despojada de humanidade e princípios éticos. Esses eventos enfatizam a importância de garantir que a medicina nunca seja usada como ferramenta de opressão. Os médicos da morte. Experimentação médica nos campos nazistas. Nos campos de concentração nazistas, os médicos tornaram-se componentes-chave de um sistema que levou a ciência a extremos inimagináveis. Esses homens, com aparência profissional e muitas vezes maneiras carismáticas, conduziram experimentos brutais que transformaram prisioneiros em cobaias sem consentimento. Entre eles, nomes como Josef Mengele,
Karl Klauberg e Horst Schumann destacam-se como figuras emblemáticas de uma medicina que cruzou todos os limites éticos em nome da ideologia nazista. Josef Mengele, um dos médicos mais infames do Terceiro Reich, chegou a Auschwitz em 1943 com apenas 32 anos. À primeira vista, sua aparência impecável e comportamento afável podiam enganar. Contudo, por trás do uniforme SS impecável e do sorriso, escondia-se um homem obcecado por pesquisas genéticas, especialmente em gêmeos. Mengele buscava maneiras de aumentar as taxas de natalidade entre mulheres consideradas arianas puras, usando crianças polonesas e romani como cobaias. O trabalho de Mengele em Auschwitz incluía não apenas experimentos com gêmeos, mas também práticas cirúrgicas desumanas realizadas sem anestesia. As crianças que sobreviviam a esses testes eram mortas para permitir autópsias, e seus corpos eram submetidos a análises exaustivas em busca de diferenças anatômicas ou genéticas que pudessem beneficiar o regime. Karl Klauberg e Horst Schumann conduziram pesquisas no Bloco 10 de Auschwitz, focando no desenvolvimento de métodos de esterilização em massa. Schumann utilizava raios X em experimentos que causavam queimaduras graves, lesões internas e dores insuportáveis nos prisioneiros. Muitos morreram devido a esses testes, enquanto outros ficaram com sequelas permanentes. Klauberg, por sua vez, optava por métodos químicos, injetando substâncias experimentais nos úteros das mulheres, causando infecções, infertilidade e, frequentemente, a morte. Enfermeiras sob seu comando realizavam essas tarefas brutais, garantindo injeções precisas enquanto os médicos observavam de perto. Como chefe médico de Auschwitz, Edward Wirths também supervisionava experimentos forçados em mulheres, concentrando-se em estudos sobre o colo do útero e o sistema reprodutivo. Suas práticas eram tão invasivas quanto as de seus colegas, adicionando mais camadas de horror ao sistema de experimentação médica nazista. Karl Waerner, um endocrinologista dinamarquês, implementou um projeto experimental único em Buchenwald. Ele implantou cápsulas de testosterona em prisioneiros homossexuais, prometendo convertê-los em heterossexuais. Embora alguns prisioneiros afirmassem que o método funcionava, os resultados careciam de base científica e o projeto terminou abruptamente com o fim da guerra em 1945. Esses médicos, apoiados por figuras como Heinrich Himmler e Rudolf Höss, levaram a medicina a um nível de crueldade inimaginável. Seus experimentos não apenas causaram sofrimento, mas também deixaram um legado sombrio sobre como a ciência pode ser usada como ferramenta de opressão. Embora muitos documentos tenham sido destruídos, os testemunhos das vítimas e registros históricos nos lembram da magnitude das atrocidades cometidas em nome da ciência. Experimentos extremos de sobrevivência. Água congelante e água do mar nos campos nazistas. Durante a Segunda Guerra Mundial, o regime nazista tentou ultrapassar os limites da resistência humana por meio de experimentos médicos destinados a fortalecer seus soldados em condições extremas. Nesse contexto, campos de concentração como Dachau tornaram-se laboratórios onde prisioneiros eram submetidos a testes projetados para melhorar as capacidades dos combatentes alemães em climas adversos. Os experimentos envolvendo água congelante e água do mar estão entre os episódios mais brutais desse período. Sigmund Rascher, médico bávaro afiliado à SS, liderou os experimentos com congelamento para a Luftwaffe. Seu objetivo era identificar métodos eficazes para tratar a hipotermia em pilotos abatidos sobre o Mar do Norte. Mais de 300 prisioneiros foram usados nesses testes não consensuais. Em Dachau, as vítimas eram forçadas a permanecer nuas ao ar livre por horas em temperaturas abaixo de zero ou eram submersas em tanques com água congelante. Seus sinais vitais eram monitorados com eletrodos até atingirem o limite da morte. Na segunda fase dos experimentos, testavam-se várias técnicas de reaquecimento, incluindo submersão em água quente. Uma testemunha dos julgamentos de Nuremberg relatou que algumas vítimas foram jogadas em água fervente, resultando em inúmeras mortes. Heinrich Himmler, líder da SS, demonstrou interesse pessoal nesses experimentos e sugeriu o teste de métodos tradicionais para combater o frio extremo, como o uso de calor animal.
Em um experimento, 4 mulheres romanes foram enviadas a Dachau para aquecer homens hipotérmicos deitadas nuas ao lado deles. Esses métodos macabros refletem a obsessão dos nazistas em explorar todos os recursos possíveis para maximizar a resistência humana. Entre julho e setembro de 1944, o Dr. Hans Eppinger liderou experimentos em Dachau com o objetivo de encontrar formas de tornar a água do mar potável. Os prisioneiros, principalmente romanis, foram privados de comida e forçados a consumir apenas água salgada ou filtrada, o que causou desidratação extrema e danos corporais irreversíveis. As vítimas enfraqueciam rapidamente, chegando a lamber o chão em busca de umidade. Registros indicam que algumas começaram a consumir trapos molhados ou restos líquidos em uma tentativa desesperada de saciar a sede. Joseph Tschofenig, sobrevivente do Holocausto e testemunha desses experimentos, descreveu como os prisioneiros sofreram graves problemas de saúde e morreram após dias de fome e consumo de água salgada. Os experimentos com água congelante e água do mar não apenas destacam a crueldade sistemática do regime nazista, mas também a instrumentalização da ciência para fins militares. Os dados coletados por médicos como Rascher e Eppinger foram obtidos a um custo humano incalculável e frequentemente se provaram medicamente inúteis. Esses episódios são um testemunho de até onde a ciência pode chegar quando desprovida de ética, reforçando a importância de lembrar esses eventos para evitar que a história se repita. O experimento da morte, explosivos e gás na solução nazista. Na engrenagem da máquina de extermínio nazista, a obsessão por encontrar métodos mais eficientes de matar levou a experimentos que combinaram criatividade cruel com tecnologia disponível. Um dos episódios mais macabros desse processo envolveu o Dr. Albert Widmann, tenente da SS, que buscava minimizar o impacto psicológico das execuções em massa sobre os soldados e guardas encarregados de realizá-las. Em 1941, Widmann foi enviado a Minsk com a missão de desenvolver novos métodos de extermínio em massa que poupassem os executores do trauma causado por métodos tradicionais. Uma de suas primeiras tentativas envolveu o uso de explosivos para eliminar grupos de prisioneiros. Em um bunker isolado, vários pacientes com transtornos mentais foram colocados ao lado de pacotes explosivos. O resultado foi catastrófico. Embora a detonação causasse danos graves, não foi suficiente para matar todos os prisioneiros instantaneamente. Sobreviventes rastejaram para fora do bunker gritando de dor, criando uma cena caótica e horrenda. Partes de corpos estavam espalhadas pelo chão e penduradas nas árvores, enquanto soldados encarregados da limpeza jogavam os restos no bunker desmoronado. Esse experimento demonstrou que os explosivos não eram uma solução viável nem eficiente para o extermínio em massa. Widmann abandonou a ideia, mas continuou buscando um método mais limpo. Inspirado por um incidente envolvendo a intoxicação acidental por monóxido de carbono de um colega, Widmann decidiu testar esse gás como um método potencial de extermínio. No porão de um hospital psiquiátrico em Mogilev, ele conectou o escapamento de um carro a uma sala selada, onde vários pacientes foram colocados. O experimento inicial falhou, pois o motor do carro não produziu gás suficiente para matar as vítimas em tempo razoável. Widmann ajustou o processo, substituindo o carro por um caminhão, aumentando a quantidade de gás liberado. Dessa vez, os resultados foram considerados bem-sucedidos. Os prisioneiros perderam a consciência em 1 minuto e morreram logo depois. Esse método foi celebrado por Heinrich Himmler, que viu no monóxido de carbono uma ferramenta eficiente para o extermínio em massa, sem afetar o moral de seus homens. Os experimentos de Widmann lançaram as bases para o desenvolvimento das câmaras de gás. Em 1942, a IG Farben introduziu o Zyklon B, um pesticida altamente tóxico, que se tornou o método principal de extermínio em campos como Auschwitz e Majdanek. Entre 1942 e 1945, o Zyklon B foi responsável pela morte de mais de 1 milhão de pessoas. Em 1947, 9 diretores da IG Farben foram condenados por crimes de guerra por seu envolvimento no desenvolvimento e fornecimento do Zyklon B.
Esses eventos servem como um lembrete do impacto letal da ciência usada sem ética e a serviço de ideologias destrutivas. Os Gêmeos de Auschwitz. A obsessão científica de Josef Mengele. Josef Mengele, conhecido como o Anjo da Morte, fez dos gêmeos o foco de seus experimentos mais notórios no campo de concentração de Auschwitz. Ele acreditava que desvendar os segredos da genética dos gêmeos permitiria dobrar a taxa de natalidade ariana, um objetivo que considerava fundamental para a expansão da chamada raça superior. No entanto, seus experimentos foram motivados não apenas pela ideologia nazista, mas também por um profundo sadismo que ultrapassou todos os limites da ética médica. Os gêmeos selecionados por Mengele passaram por uma extensa documentação médica, incluindo fotografias, moldes da mandíbula e coleta de impressões digitais. Em seguida, Mengele realizou experimentos que iam desde transfusões de sangue cruzadas até cirurgias invasivas e amputações sem anestesia. Em alguns casos, ele tentou unir fisicamente os gêmeos, costurando seus membros e tecidos para criar gêmeos siameses. Quando um gêmeo morria, Mengele ordenava que o outro fosse morto para que pudesse realizar autópsias comparativas, examinando como as semelhanças genéticas se manifestavam nos órgãos internos. Esse procedimento foi repetido com centenas de pares de gêmeos, deixando um rastro de morte e sofrimento. Eva Moses Kor e sua irmã gêmea Miriam foram capturadas e enviadas a Auschwitz em 1944. Com apenas 10 anos, tornaram-se duas das muitas crianças submetidas às práticas de Mengele. 3 vezes por semana, seus braços eram imobilizados para a retirada de grandes quantidades de sangue, enquanto substâncias desconhecidas eram injetadas no outro braço, causando dores extremas e perda de consciência. Em uma ocasião, Eva sofreu uma febre perigosamente alta causada por uma injeção, ficando à beira da morte. Mengele a visitou e friamente comentou que não esperava que ela sobrevivesse mais de 2 dias. Apesar das condições desesperadoras, Eva conseguiu se recuperar, movida por sua determinação de proteger sua irmã. Ela sabia que, se morresse, Miriam seria morta. Horror científico. Experimentos com doenças e substâncias químicas mortais nos campos nazistas. Entre 1942 e 1945, os campos de concentração nazistas tornaram-se centros de experimentação médica, onde milhares de prisioneiros foram submetidos a testes brutais envolvendo doenças mortais e produtos químicos tóxicos. Esses experimentos, conduzidos por médicos nazistas e apoiados pelo regime, buscavam avanços médicos para as forças armadas e o desenvolvimento de tratamentos para feridas e doenças, sacrificando vidas humanas sem qualquer consideração ética ou humanitária. Em Dachau, mais de 1.200 prisioneiros foram usados para estudar a malária. Seus braços eram imobilizados dentro de gaiolas cheias de mosquitos portadores da doença. Uma vez infectados, eram tratados com doses extremas de medicamentos sintéticos, algumas tão altas que se tornavam fatais. Mais da metade dos sujeitos morreu, enquanto os sobreviventes ficaram com graves sequelas a longo prazo. Oswald Pohl, administrador-chefe dos campos, descreveu esses experimentos como os mais extensos sob seu comando, sugerindo que o número de vítimas poderia ser ainda maior. Entre 1943 e 1945, os campos de Sachsenhausen e Natzweiler tornaram-se epicentros para o teste da hepatite viral, então conhecida como icterícia epidêmica. Prisioneiros foram deliberadamente infectados para desenvolver vacinas para as tropas alemãs. A maioria das vítimas morreu, e os sobreviventes enfrentaram sofrimento extremo antes de serem substituídos por novos sujeitos para outros experimentos. Em Buchenwald, de 1943 a 1944, experimentos investigaram os efeitos de venenos letais administrados em alimentos e disparados de balas envenenadas. As vítimas que não morriam imediatamente eram executadas para que autópsias detalhadas pudessem ser realizadas. Fotografias e registros meticulosos documentaram o impacto das substâncias químicas, incluindo imagens de corpos marcados por bolhas cheias de fluido negro resultante de injeções de veneno. De 1939 a 1945, prisioneiros em campos como Sachsenhausen e Ravensbrück
foram expostos a gás mostarda e produtos químicos corrosivos para estudar as feridas resultantes. Essas queimaduras eram deliberadamente agravadas e tratadas com medicamentos experimentais para identificar terapias eficazes. Em Buchenwald, as vítimas sofreram queimaduras causadas por fósforo extraído de bombas incendiárias, como parte dos esforços para melhorar os cuidados médicos para soldados na linha de frente. Em Ravensbrück, experimentos com sulfamidas envolviam a criação de feridas artificiais infectadas com bactérias perigosas, como o tétano. Os vasos sanguíneos das vítimas eram amarrados para simular feridas de batalha, enquanto suas feridas eram agravadas com lascas de madeira e vidro. Esses experimentos buscavam avaliar a eficácia de tratamentos antimicrobianos, mas deixaram um legado de mutilação e morte. Esses experimentos não apenas causaram sofrimento e morte a milhares de prisioneiros, mas também demonstraram como a ciência foi armada para cometer atrocidades sob o pretexto de avanços médicos. Esses eventos permanecem um lembrete contundente das terríveis consequências de despojar a ciência de ética e humanidade. Câmaras de morte e altitude. Os experimentos de Hubertus Strughold e Sigmund Rascher. Durante a Segunda Guerra Mundial, os experimentos em grandes altitudes realizados no campo de concentração de Dachau marcaram um dos capítulos mais sombrios da história científica nazista. Sob a direção de Sigmund Rascher e com o apoio de Hubertus Strughold, esses testes desumanos buscavam compreender os efeitos fisiológicos de grandes altitudes em pilotos alemães. No entanto, por trás desses objetivos médicos estavam práticas atrozes que sacrificaram centenas de vidas. Em 1942, prisioneiros em Dachau foram colocados em câmaras de baixa pressão que simulavam altitudes de até 21 mil metros, 68 mil pés. Esses testes, projetados para replicar as condições enfrentadas por pilotos ejetados de suas aeronaves, foram fatais para a maioria dos participantes. Dos 200 prisioneiros usados, 80 morreram durante os experimentos e os restantes foram executados para que autópsias pudessem ser realizadas. Rascher documentou meticulosamente as reações das vítimas enquanto seus corpos lutavam para sobreviver sem oxigênio. Em uma carta para Heinrich Himmler, ele descreveu como um homem de 37 anos sofreu convulsões, perdeu a consciência e, por fim, morreu após 30 minutos de privação de oxigênio. Esse registro médico frio e impessoal destaca a insensibilidade com que esses experimentos foram conduzidos. Enquanto Rascher realizava esses experimentos, ele operava sob as ordens de Hubertus Strughold, um fisiologista proeminente e chefe de pesquisas aeromédicas da Luftwaffe. Strughold, posteriormente conhecido como pai da medicina espacial, supervisionou estudos que incluíam testes de privação de oxigênio em crianças epilépticas transferidas de um centro de eutanásia para seu laboratório em Berlim. Embora essas crianças tenham sobrevivido, os experimentos buscavam simular os efeitos da hipóxia, um perigo comum em altitudes extremas. Em 1947, Strughold foi levado para os Estados Unidos como parte da Operação Paperclip, um programa destinado a aproveitar a expertise de cientistas alemães para os aliados. Durante sua passagem pela NASA, ele foi celebrado por suas contribuições à medicina espacial. No entanto, investigações posteriores, em 2004, revelaram seu envolvimento em experimentos de guerra, levando a Associação Médica Aeroespacial a retirar um prêmio que levava seu nome. Rascher foi preso em 1944 por fraude e executado pouco antes do fim da guerra, enquanto Strughold evitou a justiça por décadas. Sua história simboliza como a ciência, desprovida de ética, pode ser usada para justificar atrocidades. Os experimentos em grandes altitudes realizados em Dachau e nos laboratórios de Strughold não apenas causaram a morte e o sofrimento de centenas de pessoas, mas também deixaram um legado sombrio sobre os extremos que a ciência pode alcançar quando separada da humanidade. Essas práticas atrozes continuam sendo um lembrete contundente da necessidade de manter a ética no cerne da pesquisa científica. Ciência no limite. Experimentos nazistas em mulheres em Ravensbrück. Durante a Segunda Guerra Mundial, Ravensbrück, um campo de concentração para mulheres,
tornou-se um local de experimentos horríveis que buscavam implementar políticas de higiene racial, explorar os limites do corpo humano e desenvolver métodos cirúrgicos e químicos alinhados aos ideais nazistas. A esterilização forçada era uma prioridade médica do regime nazista, destinada a impedir a reprodução de pessoas consideradas inaptas pelos padrões do Terceiro Reich. Mulheres em Ravensbrück foram submetidas a procedimentos cirúrgicos invasivos, incluindo a remoção de ovários e a ligadura de trompas. Essas operações, realizadas em condições insalubres e sem anestesia adequada, causaram infecções graves, dores crônicas e, em muitos casos, a morte. Além disso, médicos nazistas experimentaram métodos químicos, injetando substâncias nos órgãos reprodutivos. Esses produtos químicos destruíam os tecidos ovarianos, causando inflamações severas e deixando as vítimas estéreis. Experimentos com radiação foram outro método utilizado. Mulheres eram expostas a altas doses de radiação na região pélvica, levando a queimaduras graves, envenenamento por radiação e, em sobreviventes, câncer. O objetivo desses experimentos era encontrar soluções rápidas, econômicas e escaláveis, refletindo a abordagem sistemática do regime em relação à higiene racial. Mulheres grávidas também foram submetidas a experimentos em Ravensbrück. Algumas foram autorizadas a levar suas gravidezes até o final em condições extremas, como desnutrição severa e falta de cuidados médicos, para estudar os efeitos no desenvolvimento fetal e na saúde materna. Em outros casos, abortos forçados eram realizados sem anestesia, causando danos físicos e psicológicos irreversíveis. Esses procedimentos visavam não apenas interromper gravidezes, mas também testar novas técnicas de aborto e medicamentos experimentais. Fetos extraídos durante essas operações eram usados para pesquisas adicionais, servindo como ferramentas para cumprir os objetivos científicos do regime. O campo também se tornou um local para experimentos com produtos químicos e bactérias perigosas. Prisioneiras recebiam injeções de compostos tóxicos nos tecidos para observar os efeitos. Esses testes causavam infecções graves e lesões permanentes. Em outros casos, eram deliberadamente expostas a doenças infecciosas como tétano, simulando condições de ferimentos de batalha, para avaliar a eficácia de tratamentos experimentais. Os experimentos biológicos incluíram testes com agentes antimicrobianos como a sulfonamida, aplicados em feridas deliberadamente contaminadas com bactérias e corpos estranhos como vidro e madeira. Esses cenários simulavam ferimentos de guerra, transformando Ravensbrück em um laboratório para o desenvolvimento de tratamentos médicos para o campo de batalha. As mulheres submetidas a esses experimentos sofreram consequências devastadoras para a saúde. Muitas ficaram permanentemente estéreis, enquanto outras enfrentaram infecções crônicas, dores persistentes e traumas psicológicos graves. Ravensbrück tornou-se um lugar onde as prisioneiras foram reduzidas a instrumentos de estudo médico, desprovidas de toda a humanidade. Após a guerra, os experimentos realizados em Ravensbrück e outros campos foram expostos durante os julgamentos de Nuremberg. Os médicos responsáveis enfrentaram acusações de crimes de guerra e crimes contra a humanidade, e alguns foram condenados. No entanto, muitos escaparam da justiça, deixando um legado de impunidade e sofrimento. Esses julgamentos levaram ao estabelecimento de padrões éticos na pesquisa médica, como o Código de Nuremberg, criado para evitar abusos semelhantes no futuro. Ravensbrück e os experimentos realizados ali permanecem como um testemunho dos extremos que a ciência pode alcançar quando a ética é abandonada. Manipulação da genética humana. Os experimentos nazistas para moldar a raça ariana. Sob o regime nazista, os campos de concentração tornaram-se centros de experimentação médica, onde práticas desumanas foram realizadas para apoiar a ideologia da superioridade ariana. Esses experimentos buscavam alterar as características físicas dos prisioneiros e justificar políticas genocidas por meio de práticas pseudocientíficas que refletiam o extremo abuso da ciência para fins políticos e raciais. Um dos procedimentos mais infames realizados pelos nazistas foi a tentativa de alterar a cor dos olhos para atender ao ideal racial ariano, representado por olhos azuis brilhantes. Esse experimento, liderado principalmente por Josef Mengele em Auschwitz,
envolvia a injeção de pigmentos químicos diretamente nos olhos de crianças e adultos. Relatos de sobreviventes descrevem o procedimento como incrivelmente doloroso, causando inflamações severas, cegueira permanente e, em muitos casos, morte devido a infecções não tratadas. Apesar dessas atrocidades, os experimentos não conseguiram alcançar nenhuma alteração significativa na cor dos olhos, destacando sua inutilidade científica. No entanto, essas práticas foram meticulosamente documentadas como parte dos esforços nazistas para justificar sua obsessão com a pureza racial. Simultaneamente, médicos nazistas conduziram estudos anatômicos e fisiológicos em prisioneiros de diversos grupos étnicos, particularmente judeus, rom e eslavos. Essas investigações incluíam medições exaustivas dos corpos das vítimas, comparando suas características físicas com os padrões arianos definidos pelos nazistas. As práticas mais brutais envolveram dissecações realizadas em pessoas vivas, sem anestesia, para observar o funcionamento interno dos órgãos e sistemas em condições extremas. Prisioneiros foram submetidos a procedimentos cirúrgicos invasivos, seguidos de análises detalhadas que careciam de mérito científico, mas eram usados para reforçar narrativas de inferioridade racial. Em um caso documentado, membros de prisioneiros foram amputados para estudar a cicatrização de tecidos e regeneração em várias condições. Esses experimentos causaram dores insuportáveis e frequentemente resultaram na morte das vítimas. Figuras proeminentes como Ottmar von Verschuer usaram esses estudos para legitimar políticas de extermínio e discriminação sistemática. O objetivo desses experimentos não era avançar a ciência médica, mas fortalecer a ideologia nazista. Cada resultado era manipulado para validar a crença de que certos grupos eram biologicamente inferiores, justificando assim sua perseguição e extermínio. Os dados obtidos eram coletados e apresentados como evidências científicas em conferências e publicações dentro do Reich para reforçar a narrativa da supremacia ariana. Após a guerra, os julgamentos de Nuremberg expuseram ao mundo os horrores cometidos em nome da ciência. Embora muitos médicos e cientistas nazistas tenham sido condenados por crimes de guerra, outros escaparam da justiça e continuaram suas carreiras em diversos países. Esses experimentos exemplificam como a ciência, desprovida de ética, pode se tornar uma ferramenta para justificar opressão e genocídio. Hoje, os horrores dos campos de concentração servem como um lembrete da importância de manter a humanidade e a ética no centro da pesquisa científica. A ciência foi transformada em uma ferramenta de opressão e crueldade, onde médicos que deveriam proteger a vida cometeram atos desumanos em nome de uma ideologia distorcida. Esses experimentos médicos não apenas roubaram a dignidade e a humanidade de homens, mulheres e crianças, mas também deixaram profundas cicatrizes físicas e psicológicas nas vítimas. A obsessão nazista pela eugenia e pela superioridade ariana levou à manipulação genética e a práticas atrozes que ultrapassaram todos os limites éticos. Os julgamentos de Nuremberg foram um marco crucial na condenação desses crimes e no estabelecimento de princípios éticos fundamentais na pesquisa médica, enfatizando a importância de respeitar os direitos humanos e a dignidade de cada indivíduo. No entanto, o legado de impunidade para muitos desses médicos e a posterior utilização de alguns de seus achados evidenciam as complexidades da justiça no pós-guerra. Esses eventos permanecem como um lembrete sombrio das profundezas às quais a ciência pode chegar quando desvinculada da ética, ressaltando a necessidade de manter a humanidade, a dignidade e a integridade ética como pilares de todas as iniciativas científicas.